Vamos fazer a leitura bíblica, livro de Hebreus, capítulo 11, apenas o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Senhor Deus, nós somos gratos por mais esta noite. Podemos estar aqui na Tua casa, pelo que cantamos, pelas palavras, ó Deus, que colocamos diante do Senhor em oração, e principalmente pela palavra que lemos, ó Deus, todas as passagens da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é que nos ensina sobre a vida, é que nos transmite esta fé, ó Pai, tão preciosa, sem a qual é impossível vivermos, impossível agradarmos o Senhor, ó Deus. Impossível, ó Deus, podemos fazer qualquer coisa, se não estivermos diante do Senhor, ó Pai. Pai amado, mais uma vez pedimos que o Senhor fale conosco, a partir da mensagem, a partir dos estudos que temos feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre a fé. Começamos falando a respeito da passagem que diz que nós devemos crer no impossível. É um pouquinho definir fé, né? É um pouquinho entender isso. Que fé é crer no impossível. Fé é crer, confiar em Deus. Independente do que nós vemos, porque fé não é algo que você vê, é algo que você espera sem ver. E aprendemos que isso é possível quando nós nos aproximamos mais de Deus. Nossa fé vai aumentar à medida que nos aproximamos de Deus. Aí nós vamos enxergando mais o invisível e dando menos importância e entendendo que o que manda, né, não é o visível que está diante de nós. Falamos no domingo passado sobre a operosidade da fé. A partir desse mesmo texto que nós lemos hoje, mais alguns versículos, nós vimos que a fé, ela traz paciência. A ideia de paciência aqui é que viver pela fé é uma forma de perseverarmos. E só vai perseverar aquele que tem esta paciência, ou seja, aquele que consegue enxergar adiante. O que nos dá paciência é enxergar adiante e percebermos que nós temos a vida com o nosso Deus. Um texto muito bonito aqui, a partir do versículo 37, que fala que falta pouco tempo. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E não tardará, embora a gente às vezes acredite que está demorando, né? Mas não tardará. E aí ele diz então que nós devemos perseverar. Nós devemos perseverar na fé, porque nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Quem não vive pela fé, desiste. Não suporta a própria vida. E aqui diz, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, somos os que não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, dos da fé, para a conservação da alma. Porque nós perseveramos somente pela fé. Então é um tema muito importante de nós estudarmos, né? Dá para se falar muito tempo sobre esse tema, só mesmo nesse capítulo 11. Quantos exemplos que são dados aqui a respeito de homens de fé. Aqui diz exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este primeiro exemplo, Abel. Perceberam a importância, né, que Deus dá a um homem talvez tão esquecido, né? Abel,
um homem que foi lembrado por Deus. Ele é o primeiro exemplo aqui. O primeiro exemplo de fé não foi Abraão, né? Foi Abel. Ele é lembrado como alguém que viveu e que foi aceito pela sua fé. A partir do versículo 2, que nós não lemos hoje, mas a sequência toda está relacionada com essa introdução. O versículo 2 diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, por ela. Esse é o argumento até o final do capítulo 11, que afirma que a salvação dos antigos, desses pais da igreja, desses homens de Deus, foi obtida pela fé. Eles foram aceitos unicamente pela fé. A passagem aqui, ela é muito oportuna para combater a ideia distorcida dos judeus naquela época, que era uma admiração à vaidade do cerimonialismo, a superstição dos sacrifícios, dos conhecimentos da lei, do conhecimento próprio, do ser judeu, né? O ser filho de Deus. Eu sou da classe do crente, né? Eu sou membro da igreja. E aqui diz: você não é crente, você não é salvo porque você conhece a lei, porque você é judeu, ou pelo seu cerimonialismo. Você é salvo pela fé. É isso que Deus diz para nós, né? Nós somos salvos não porque nós somos filhos de crente, nós somos salvos não porque nós pertencemos à igreja presbiteriana, que é a igreja da palavra de Deus, que conhece mais a palavra. Nós não somos salvos porque estamos membros arrolados no rol de membros, mas nós somos salvos pela fé que Deus colocou no nosso coração. Então aqui vai refutar toda a distorção feita pelos homens antigos. E essa é a ideia que nós temos que pensar sempre sobre a salvação. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos por essa graça de Jesus. A maioria das vezes nós tentamos colocar Deus numa posição de débito. Tentamos pagar, né? Senhor, o que eu devo fazer? Ou, pelo contrário, a gente já chega diante de Deus dizendo: olha, eu faço isso, Senhor Deus. Eu vou à igreja, eu entrego o meu dízimo, eu sirvo a Deus, eu faço evangelização. Como se a gente estivesse dizendo: está vendo, o Senhor Deus me salvou, mas eu faço tantas coisas. Como se eu estivesse querendo comprar essa salvação, estabelecer essa justiça própria. A gente vê isso na palavra de Deus. Quantas vezes, por exemplo, em Atos 9, quando o carcereiro é salvo, a primeira coisa que ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? É a ideia de: o que eu preciso fazer então, né? E a Bíblia diz: você deve crer, ser batizado, você deve ser alguém assim salvo. E a gente percebe então que a salvação é pela graça de Deus. É difícil entender isso, irmãos. Eu sei que é difícil, porque se a gente for escolher, por exemplo, uma maçã, qual que a gente vai escolher? A mais bonita, a que parece melhor. Essa é a salva, né? Essa é a que nós vamos escolher para nós. Mas não é assim que Deus escolhe as pessoas que Ele salva. Parece que às vezes Deus escolhe fazendo o contrário. Muitas das mais feias, as mais podres, estragadas, Deus pega e salva aquelas. Frequentemente Deus faz isso. Eu creio que é mais ainda para mostrar o seu poder, para o louvor da sua glória. Deus faz isso. Nosso boletim dessa semana tem uma mensagem falando a respeito de Manassés, né? Um homem que queimou seus filhos, pôs imagem de escultura na casa de Deus, encheu de Jerusalém com sangue de homens santos, matava as pessoas, e esse foi salvo. Como entender isso?
Zaqueu, o maioral dos publicanos, foi salvo. Fariseus, muitas vezes, foram precedidos por publicanos e meretrizes que entraram no reino dos céus. E a gente percebe então que essa é a salvação que Deus coloca pela fé. Deus não nos salva porque Ele conhece, porque Ele sabe que nós somos bonzinhos. Às vezes a pessoa tem a coragem de dizer: mas Deus salva porque Ele tem essa presciência, Ele conhece todas as coisas, e Deus lá viu que eu era bonzinho, né? Aí uma vez eu vi alguém escrevendo: graças a Deus que Deus me chamou antes da fundação do mundo, antes de ver eu fazer qualquer coisa, porque se Ele fosse salvar pelo que viu eu fazendo, Ele não iria me salvar. Porque o que nós fazemos? O melhor, o mais justo, não pode merecer a salvação para aquilo que Ele faz. Então, começa dizendo isso: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé os antigos tiveram bom testemunho. Versículo 2: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos. Interessante isso. O entendimento é algo maravilhoso. O conhecimento é algo maravilhoso para a vida. Não é verdade? Qual é o melhor conhecimento que um homem pode ter? Conhecimento de Deus. O conhecimento de que o universo foi formado por Deus. E aqui diz como foi que veio existir? Das coisas que não aparecem. Deus criou o mundo do nada. Nós entendemos isso pela fé, reconhecendo o poder de Deus. E a ideia do conhecimento: para que serve o conhecimento? A maior coisa, utilidade do nosso conhecimento é podermos, com o nosso entendimento, glorificar a Deus, poder adorar a Deus, poder servir a Deus. Podemos entender. Os homens são dotados de intelectos, com o maior propósito de poder reconhecer o seu Criador, de poder reconhecer a Deus. A fé, então, não é uma fé cega, né? A fé não é a fé da superstição, mas a fé é uma fé do conhecimento de Deus, dos caminhos de Deus. Pela fé entendemos, e por isso temos maior paciência para com a vida, temos entendimento dos acontecimentos. Pela fé entendemos, não pelo que vemos, porque se a gente tentar entender o mundo pelo que a gente vê, a gente nunca vai entender nada. Mas pela fé nós entendemos. Deus nos faz conhecer todas as coisas. Somente pela fé nós entendemos. E aí entra então, irmãos, no texto que nós lemos. Pela fé Abel. Lembra que nós falamos na semana passada da fé operosa, da operosidade da fé? Que os nossos atos, como leitura da Bíblia, como ouvir a pregação, a palavra de Deus, como qualquer coisa que nós estejamos fazendo, devem ser feitos pela fé. A ideia de fé operosa é que a fé está presente naquilo que fazemos. O que adianta a gente cantar, né? Como essa cântico de consagração que nós cantamos. Vocês perceberam uma frase que tem ali naquele cântico? Nada, me ajudem aí, poderá deter. Como que começa a frase? Cadê Lourdiane? Nada pode parar, nada pode deter minha consagração. Frase forte, não? Então está tudo bem. Acaba de cantar e vamos embora, não precisa nem ter pregação, porque nada pode parar, nada pode deter a minha consagração. Nós cantamos esse outro cântico pela fé,
Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo, para sempre tenho a luz em mim. Pela fé, nada vai me deter. As muralhas vão tudo. Eu vou andando, as muralhas vão abrir. O mar vai se abrir, né? Eu tenho a força. Eu tenho a fé. Nós estamos cantando mentira? Não. Mas a fé precisa operar nas situações da vida, para que isso tudo venha a acontecer. E essa fé operosa, ela realmente se manifesta nas pequenas situações, nos pequenos momentos da nossa vida. E aí a gente vai entender esse texto pela fé Abel, também baseado nesse contexto de fé operosa. Depois a gente tenta religar aqui o que a gente está falando. Reparem o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Qual foi o sacrifício de Abel? O sacrifício de Abel foi mais excelente, porque Deus entendeu que aquele carneiro, aquela oferta, aquele sacrifício de animal, foi melhor do que o que Caim ofereceu, como lavrador, como fruto da terra. Qual é a ideia desse texto para nós, irmãos? Aqui diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Qual que é a importância que está ressaltada no versículo? A fé ou o sacrifício? A fé de Abel. O sacrifício foi mais excelente porque foi entregue com fé. Deus se agradou, isso uma outra passagem Moisés falando sobre isso, ele diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas a gente entende que a oferta agradou por causa do coração de Abel. Deus se agradou de Abel, porque ele entregou aquilo com fé. A questão da operosidade, o que ele fez, então não necessariamente a beleza do sacrifício. É que Deus gostava muito de churrasco, né? Se impressionou com o cheiro da carne. Não, o que ele fez, a forma que ele fez com o coração. O tema que a gente tira desta parte pela fé Abel é: a fé é maior do que a beleza, do que o sacrifício que nós entregamos. O foco, irmãos, é o coração, a dedicação e aquilo que é feito pela fé. Não o tamanho do coração da oferta. Eu posso falar para Deus que eu vou dar para Ele 1 minuto, né? Falar aquilo de coração e entregar para Ele aquele 1 minuto. Muito melhor do que eu falar, minha vida inteira é tua, Senhor. Mas aquilo não ser acompanhado da fé. Ou seja, não ser acompanhado da verdade, dessa proximidade da palavra de Deus. Então nós vemos aqui pela fé, Abel, ele é colocado aqui como alguém que entrega o melhor para Deus, porque ele entregou o melhor das primícias de seu rebanho. O excelente aqui, maior, essa ideia de que ele foi quem agradou ao Senhor. Ele agradou ao Senhor porque as suas obras derivavam da fé. O que nós estamos entregando para o Senhor, irmãos? Essa é a pergunta primeira. A segunda logo vem. Como nós estamos entregando aquilo que nós estamos entregando, né? Se nós cantamos ao Senhor, se nós vamos à igreja, se nós oramos, isso nós estamos entregando ao Senhor. Agora,
não dá para se falar de fé sem ressaltar isso. Como nós estamos entregando ao Senhor? A fé operosa, a fé opera nas nossas atitudes. O mundo vive muito preocupado com a grandiosidade. Deus está preocupado com a sinceridade do nosso coração. Quando nós falamos que Deus escolheu pessoas que consideradas pelo próprio mundo como pessoas que não mereciam nada, salvação, não mereciam nenhuma, mas Deus colocou naqueles corações essa fé. Eles abandonaram a vida que eles tinham. Pela fé entregaram um sacrifício que foi reconhecido por Deus como algo agradável a Deus. Deus não olha e se gloria de uma obra sem antes olhar para a pureza interior do nosso coração. Para Deus não tem como disfarçar, né? Tudo que a gente faz é diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Quando ele diz isso, ele está falando diante de mim. Ou seja, tudo que você adora, você está adorando diante de mim. Deus vê todas as coisas. E eu devo adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus sabe quando nós adoramos a Deus, quando nós estamos adorando ao Senhor. E aí, irmãos, a gente percebe que a gente tem que começar a buscar essa fé, a que essa fé venha operar nas pequenas situações da nossa vida, nos momentos simples da nossa vida, no andar pela rua, nas nossas meditações, na nossa oração em secreto, nas nossas orações em público, no momento em que nós cantamos, no momento em que nós ouvimos a palavra, se nós realmente estamos buscando e vivenciando esta fé que o Senhor nos dá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por que ele foi justo e aprovado por Deus? Porque Deus foi quem o aprovou. Nossas obras têm que ser aprovadas por Deus. Foi tão importante que diz aqui, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel é um exemplo de fé. Um exemplo de alguém que se dedicou a Deus. Contrário à vida do seu irmão, que aqui nem é citado de forma... ele é só citado superficialmente. A ênfase é, pela fé, Abel. O que ele fez? Baseado na sua fé. Ele acreditou e dedicou ao Senhor a sua vida. Essa é a pergunta que fica para nós, irmãos. O quanto nós vivemos pela fé? Ou quanto nós confiamos em Deus diante das situações comuns da vida? O quanto nós dedicamos a Deus e enxergamos em Deus? Tem uma história, uma ilustração, que diz que um homem, certa vez, estava sendo perseguido por bandidos. Ele entrou num lugar de mato, de floresta, e achou uma trilha e se escondeu nessa trilha. E nessa hora ele fez uma oração pedindo para Deus: Deus, manda que anjos venham dos céus e tape essa entrada, né, para que os bandidos não me vejam. Diz que ficou escondidinho lá num cantinho. Quando ele abriu o olho, ele viu que tinha uma aranha passando, assim, uma aranha pequenininha passando, fazendo uma teia assim, né? Aí ele olhou e falou: Deus, eu pedi um anjo, uma muralha, você manda uma aranha fazer uma teia, né?
eu vou ser destruído, daqui a pouquinho esses inimigos estão chegando aqui, agora não tem para onde eu sair mais, eles vão me matar. Aí diz a história, né, a ilustração, que os bandidos chegaram perto e um ia entrando ali naquela trilha, quando o outro disse: você não está vendo que aí ele não entrou aí? Tem até teia de aranha já, né? Por aí ele não entrou, tem até teia de aranha. E aí ele percebeu, né, que Deus o livrou, mandou uma pequena teia que não poderia deter ninguém. Mas aquela pequena teia foi suficiente. Embora ele não acreditou, Deus mesmo assim agiu. Acontece muitas vezes isso na nossa vida. Deus, Ele coloca diante de nós pequenas situações para que a gente possa crer nele, continuar e prosseguir. Às vezes não são tantas altas muralhas, mas Deus coloca em nós situações e nos dá a vitória, né? Quando nós confiamos e cremos no Senhor. Não há outra forma, irmãos. O texto aqui é muito claro, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E para que nós vivemos, irmãos? Uma pergunta que nós temos que fazer, né? O nosso objetivo, o fim principal do homem é viver para glorificar a Deus. E nós vamos viver e gozá-lo para sempre. E não há outra forma de nós vivermos se não vivemos por essa fé. Viver confiados na presença do Senhor, na força do Senhor. E o nosso desejo é que nós possamos pensar sempre em Deus, né? Sempre estar na presença de Deus. Isso é ter fé. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Se aproximar de Deus crendo que Deus existe, muda toda a perspectiva da vida. Se Deus existe, e Ele existe, todas as coisas podem ser diferentes se nós olharmos por essa presença de Deus. Se Ele é galardoador dos que o buscam, se Ele é aquele que dá a recompensa, que dá a salvação, se nós vivemos crendo nisso, também na nossa vida muda. Nós temos paz, nós nos aproximamos mais de Deus, confiados nesse poder de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar nesse momento ao nosso Deus, de que Ele esteja nos abençoando, firmando os nossos passos no caminho do Senhor, nos dando da verdade do Senhor nas nossas vidas. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esta hora. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que conhece a nossa vida, Deus. Ó Pai amado, nos abençoe, Senhor Deus, para que mais do que tentar oferecer sacrifícios tão grandes, mas que não são acompanhados da fé, ó Pai, que nós possamos entender que o Senhor Deus não está preocupado com o tamanho da nossa oferta, mas com a sinceridade do nosso coração, ó Deus. Que possamos apresentar a Ti sacrifícios verdadeiros, ó Deus. Tire de nós qualquer participação, ó Pai, qualquer manifestação, ó Deus, de adoração ao Senhor que não seja verdadeira. Palavras nas nossas orações que não sejam verdadeiras. Tire de nós, ó Deus, qualquer forma de vida, ó Pai, sem compromisso, porque estamos diante do Senhor e o Senhor conhece a nossa vida. Pai, aumenta-nos a fé, ó Deus, e que possamos crer mais no Senhor, no Teu poder, e que possamos viver assim, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa hora, por o momento que nós passamos aqui na Tua casa, ó Deus.
E que o Senhor, ó Pai, aqui nos guarde, aqui nos fortaleça cada dia. Cuida de nós, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Dá-nos condição realmente de crer no impossível, ó Deus. Tantas coisas que são possíveis, mas que estão diante de nós e se tornam impossíveis pela nossa falta de fé, ó Deus. Nos ajude a crer no impossível. Nos dê essa proximidade do Senhor, ó Pai, para que possamos mais enxergar com os olhos da fé, ó Deus. Torna a nossa fé operosa, Senhor Deus, é o nosso pedido, ó Pai. Possamos aprender nesse tempo, ó Pai, de estudo sobre a fé, que a fé precisa ser praticada por nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.